Olá, seja muito bem-vindo. A gente está começando o nosso curso. Eu estou muito animado de estar aqui. É um assunto que eu amo falar, é um assunto que eu verdadeiramente vejo como um instrumento de modificação, de mudança, de evolução, tanto para a gente quanto para os outros. Espero que você aí do lado de lá da tela também esteja animado para a gente começar. E tanta coisa que a gente tem para falar, tanta coisa que a gente tem para aprofundar aqui. E eu realmente acho, eu acredito que a gente fala muito sobre missão de vida, né? E eu acredito muito nisso. Bruno Gimenez também fala sobre isso, de que a nossa primeira missão aqui nesse mundo, aqui na Terra, é a gente se melhorar. A gente mesmo se desenvolver, a gente melhorar, porque quando a gente consegue evoluir, se desenvolver, a gente consegue aí sim ajudar outras pessoas. E então eu acho que isso, a nossa primeira missão de todas, é nós nos melhorarmos, nós sermos melhores do que fomos ontem, a gente cada vez mais se entender, se conhecer e agir em cima disso para conseguir evoluir. E dentro disso eu vejo os sabotadores, toda a técnica e o estudo, o olhar para a autossabotagem como uma ferramenta gigantesca de evolução, uma ferramenta de reforma íntima, reforma interior, onde a gente pode deixar para trás aquilo que não nos serve mais, deixar para trás aquilo que nos atrapalha, deixar para trás aquilo que faz mal tanto para a gente quanto para as outras pessoas e faz a gente ficar preso, faz a gente ficar com um olhar ultrapassado, um olhar desatualizado e um olhar prejudicial para a nossa vida, para as nossas coisas, para os nossos relacionamentos, para as pessoas ao nosso redor. E com certeza quando a gente trabalha a autossabotagem, a gente tem uma sensação, uma percepção de melhora na nossa realidade, melhora na nossa felicidade, porque nada mais é do que a forma como a gente encara o mundo, a forma como a gente encara as coisas, e essa é uma das razões pelas quais eu sou tão apaixonado por isso, e pelo tanto que já ajudou na minha vida, pelo tanto que já ajudou na vida das pessoas ao meu redor, dos meus clientes de coaching. E então tá aí a razão pela qual eu sou apaixonado para falar sobre isso. E você sabe que no começo da minha carreira como coach, eu percebia que tinha diversas sessões, diversos atendimentos e clientes, parecia que eu não conseguia alcançar o que eles estavam querendo, parecia que eles tinham diversas travas, eles tinham algumas coisas nas quais eles estavam presos, sabe, alguns padrões dos quais ele nem tinha percepção, e eu como coach ali, ainda iniciante, ou no começo de jornada, ainda não conseguia fazer com que ele acessasse, não conseguia, parecia que a sessão patinava, parecia que o processo patinava, porque tinham coisas que a gente precisava acessar, coisas nas quais ele precisava se desenvolver, mas ele nem sabia que tinha aquilo, e eu ainda, na inexperiência lá do começo, eu não conseguia acessar, fazer com que ele acessasse, ou saber por que caminho seguir. E eu vejo o estudo da autossabotagem, aplicar a autossabotagem, esse estudo de comportamento dentro dos processos de coaching como transformador. E eu vejo muitos coaches passando por isso, e eu passei por isso, sabe? Lá no começo da carreira, você se sente inseguro, você não consegue atender, ou você quer levar os seus atendimentos para um próximo nível, mas você não sabe como, e dá medo, e você não tem garantia de que seu processo pode ajudar ou não, e isso faz com que você tenha cada vez mais insegurança, cada vez mais medo, e aí você não consegue virar processo, você não consegue ganhar dinheiro com o coaching, e a gente tem que sim ganhar dinheiro com o coaching, a gente vai falar bastante sobre isso aqui no estudo dos sabotadores, mas o coaching tem que ser, se você quiser ser isso que você está buscando, a sua atividade principal, porque quanto menos você fizer do coaching, mais tiver que fazer uma outra atividade para ganhar dinheiro, menos tempo você vai ter para se dedicar ao coaching, e se for isso que você quer, se for isso que você quer seguir para a sua vida, é o que você tem que fazer como atividade principal e cada vez mais se ajudar e ajudar outras pessoas. E essa insegurança toda impede você de seguir, impede você acreditar, de fazer aquilo que você acredita, impede você de ocupar o seu lugar no mundo por medo, por insegurança, e aí não vem o dinheiro, e poxa, você já investiu tanto, eu também naquela época investi tanto em tempo, em dinheiro, em estudos, em imersões, em cursos, querendo ajudar, uma vontade gigantesca para ajudar as outras pessoas, uma vontade gigantesca de colocar aquilo que eu sabia em prática para melhorar dentro daquilo que eu acredito, o mundo ao meu redor, né? E eu não conseguia fazer isso, e você, coach, quantos coaches não conseguem fazer isso? E para mim estava completamente errado. E eu comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a entender sobre muitas coisas, e atrás do por que os clientes travavam em alguns pontos e eu não conseguia tirar eles dali. Por que as sessões, os processos às vezes patinavam e eu não conseguia seguir. O cliente falava que queria, ele dava todo o indício que queria, a gente descobria coisas, chegava na semana seguinte ele não conseguia fazer. Chegava no final do processo, ele não estava conseguindo alcançar o que ele queria para a vida dele. E isso eu ficava muito incomodado, né?
nós como coaches, a gente entende cada vez mais o poder do grupo, né? O poder do todo, o poder de trabalhar junto. Não é, eu não consigo fazer sozinho, nem você consegue fazer sozinho, mas a gente junto consegue fazer muitas coisas. E uma coach na época me mostrou um livro, onde a gente vai discutir muito sobre esse livro ao longo do nosso curso também. É uma base muito boa sobre a autossabotagem, tem muitas outras referências, muitas outras metodologias e referências bibliográficas aqui nas quais a gente vai discutir, mas ela me mostrou esse livro sobre sabotadores e tinha um teste, um questionário que você respondia e falava exatamente sobre seus sabotadores. Eu amei descobrir sobre isso, eu fiquei doido a hora que eu vi, eu comecei a ver, eu vi quais eram os meus sabotadores, os meus padrões de autossabotagem, e aquilo me deixou maluco, que era exatamente o que eu sofria há tantos e tantos anos da minha vida e não conseguia mudar, e vinha de uma forma muito clara, muito específica, demonstrando ali escrito, parecia que era aquele tapão na cara, sabe, uma forma escrita, palpável, tangível ali, exatamente onde eu me atrapalhava. E aí quando a gente consegue ter a percepção de onde a gente se atrapalha, tá consciente disso, aí sim a gente consegue mudar, aí sim a gente consegue agir e consegue transformar e ter ação sobre isso para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se reformar intimamente, para a gente se desenvolver internamente e começar a alcançar novos voos, novos patamares, escada acima, rumo acima. Então foi sensacional. E aí eu gostei tanto daquilo, aquilo começou a me descrever de tal forma, e eu via que tem duas formas muito gritantes assim naquela época de sabotagem dentro de mim, que eu trabalho até hoje, todos nós temos, é uma batalha interior gigantesca, e uma das formas era uma que eu não conseguia parar de fazer as coisas, de realizar. Eu sempre trabalhei muito, eu tinha sucesso onde eu trabalhava, isso por um lado era positivo, mas por outro eu nunca conseguia desacelerar. Se por algum momento, mesmo de final de semana, mesmo de domingo, às vezes um dia de descanso, um feriado, eu parava de fazer, eu parava de realizar, eu sentia muita culpa, eu sentia que eu estava errado. Eu não podia parar de fazer de jeito nenhum, eu tinha que continuar fazendo, realizando, e eu sentia culpado se eu parasse para descansar. Isso me gerava estresse, começou a gerar pressão alta, eu era tão novo e já tinha sinais de problemas de saúde, né, que se eu não cuidasse poderiam se agravar com o tempo, e tinha alguma coisa muito errada. E alinhado a isso eu tinha um outro padrão de autossabotagem também, que eu sempre achava que eu tinha que ajudar os outros o tempo todo, constantemente ajudar, constantemente fazer pelo outro, o tempo todo, e eu sempre nesse processo, é bonito a gente ajudar os outros, né, mas nesse processo a gente não pode se esquecer, não pode se deixar para trás. Então eu falava muito sim para muitas pessoas, eu fazia às vezes coisas que eu não queria, mas pensando no outro e me deixando de lado. E isso me deixava muito chateado, eu não sabia como mudar. E o estudo da autossabotagem e eu olhar de forma tão clara para aquilo me mostrou, parecia que abriu um caminho assim, uau! Olha, é isso aqui que eu preciso fazer para me desenvolver, isso aqui que eu preciso fazer para melhorar isso que está me machucando tanto e que eu não conseguia enxergar o caminho. Às vezes eu nem percebia, porque para mim parecia que eu estava fazendo certo, né? Para mim aquilo era o correto. E ter de uma forma tão clara, tão específica, me ajudou tanto a seguir, e me ajudou a mim mesmo, a eu aprender a lidar melhor comigo mesmo. E que coisa incrível, né? Quando a gente aprende a lidar melhor com a gente mesmo, quando a gente tem um mapa de onde a gente está se atrapalhando, onde a gente está tropeçando, onde é que a gente cai e se machuca repetidamente, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e a gente tem um mapa falando assim, ó, não vai por aí, caminha por aqui que vai ser muito melhor. E melhorou demais na minha vida, eu comecei a ter conseguir começar a dosar melhor essa questão de trabalhar, de ter que realizar, com momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de olhar para mim, de cuidar de mim mesmo, de realmente saber, ó, agora é o momento de cuidar do Eric. E eu nunca soube fazer isso, até então eu nem sabia que isso era possível, eu nem sabia o quanto não fazer isso me machucava, e era exatamente o que estava ali dentro de mim, estava gritando e eu não conseguia perceber. E eu falei, uau, isso aqui é maravilhoso, eu preciso, aprendendo isso, me desenvolvendo nisso, sabendo como aplicar, eu preciso levar isso para outras pessoas, eu preciso ajudar outras pessoas que também estão tropeçando, e quanto eu mais estudava, mais ia ficando claro as pessoas ao meu redor, os meus clientes de coaching, as pessoas com quem eu me relacionava, na minha família, meus amigos, os padrões de cada um de autossabotagem, e às vezes eles tropeçando, se machucando, e não sabendo como sair dali, às vezes nem percebendo quão mal eles estavam fazendo para si. E eu falei, caramba, isso aqui é uma coisa que eu não posso de forma alguma guardar para mim, me ajudou tanto, vamos levar para outras pessoas. Eu comecei a dar muitos cursos, muitas palestras, esse treinamento de sabotadores que você está vendo, novinho em folha, regravado, eu já dei ele para diversas outras turmas, diversos outros alunos de coaching, seja em cursos presenciais, em palestras, em cursos online, cursos ao vivo online, enfim, de todos os formatos, para levar essa mensagem adiante. E quando eu comecei a aplicar os sabotadores nos meus processos de coaching,
uau, parecia que foi diferente. Tudo era diferente. E sem brincadeira, para mim foi assim, processos de coaching antes da sabotagem e processos de coaching depois de aplicar a ferramenta de sabotagem, o estudo de sabotagem nos clientes. É um divisor de águas, um marco ali antes e depois da sabotagem. E eu comecei a aplicar e eu via que aonde aqueles meus clientes travavam, onde os meus clientes patinavam, onde o sucesso do processo de coaching estava comprometido, eu conseguia mudar e pouco a pouco, sessão a sessão, aquilo ia mudando e os clientes começaram a alcançar muitos mais resultados e começou a chegar sexta, sétima sessão, os clientes já falando assim, Eric, já valeu a pena demais, esse processo está sendo transformador, recebia mensagens de WhatsApp, recebia às vezes vídeo, às vezes eles me ligavam, às vezes a gente se encontrava, se fosse sessão presencial, ou quando era sessão online a gente se encontrava fisicamente, eu ganhava um abraço deles, ganhava presente, e eles falavam, tá sendo maravilhoso, tá sendo incrível, você tá mudando a minha vida, obrigado por isso, a gente tem uma meta, eu sempre trabalhei muito forte em carreira, né, dentro de carreira, que eu sou apaixonado por isso, ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas dentro da carreira, conseguir alinhar um trabalho com o que elas acreditam, né, e eu via muitas pessoas me encontrando e falando, nossa, uau, agora eu consigo me entender, obrigado por me fazer evoluir, crescer tanto e me encontrar, há quanto tempo eu estava preso em ideias passadas, em padrões de autossabotagem, eu nem percebia, e agora eu encontro a minha carreira, agora eu me encontro o meu caminho, agora eu me conheço. E aí muitas vezes é muito comum, eu trabalhando na carreira deles, eles vinham para mim e falavam, Eric, o processo valeu a pena demais, está sendo maravilhoso, só que o que a gente está trabalhando não foi o meu maior ganho. Eu falava, pô, como assim, né? Eles falavam, cara, o processo salvou meu casamento, o processo me ajudou a lidar melhor com os meus filhos, eu percebi o quão mal estava fazendo para eles, me ajudou a lidar melhor com as pessoas ao meu redor. E tudo isso foi o estudo da autossabotagem, o quanto a gente consegue melhorar e desenvolver as pessoas. E começou a ficar muito comum, e eu acredito muito que a gente tem que ter momentos uau dentro de um processo de coaching, né? Aquele momento onde o seu cliente vai ficar marcado dentro dele, muito característico, não só o processo como um todo, mas onde foi aquele momento onde ele deu o passo, aquele momento onde ele transpôs aquela barreira que ele não conseguia transpor, aquele momento onde dá o estalo para ele, onde as coisas se encaixam, onde ele acessa. E muito, muito, muito comum, a maioria dos meus processos, os meus clientes falavam no final que esse momento era na sessão de autossabotagem, na sessão onde ele percebia os sabotadores, percebia como ele estava se atrapalhando e falava assim, nossa, depois desse momento tudo andou. E aí falavam para outras pessoas, comentavam com outros, falavam, não, você precisa fazer o processo de coaching porque você vai ver seus sabotadores ali, você vai se entender, você vai se melhorar. E aí eu comecei a perceber que além do momento uau, além de dar muito resultado para o processo de coaching, os próprios sabotadores serviam de instrumento de venda para você atrair pessoas, para elas conhecerem os sabotadores dela e a partir daí fechar processos de coaching. Eu comecei a testar isso, eu comecei a fechar muito processo só falando dos sabotadores, a pessoa vinha, fazia uma sessão de sabotadores comigo e eu fechava um processo de coaching depois. E aí eu comecei a ensinar o método, e exatamente o que você vai aprender aqui nesse curso, eu vou te ensinar passo a passo como fazer isso para outros alunos meus, e você deve ter visto o vídeo de alguns deles falando, enfim, mas eles falando assim, cara, eu consegui fechar processo, meu primeiro processo de coaching pagante, eu nunca tinha conseguido fechar nenhum, eu fechei explicando sabotadores para a pessoa, ela fez a sessão de sabotadores comigo e a gente fechou um processo inteiro pagante. Que uau, que incrível, né? Que maravilhoso. E o principal de tudo, a autossabotagem é um mundo, né? A gente poderia passar anos falando, estudando sobre a autossabotagem, sobre os padrões que as pessoas têm para literalmente se atrapalhar, aqueles padrões antigos, e um assunto bastante complexo. E o que eu fiz aqui foi criar um método, criar um processo, criar um passo a passo mastigadinho para que você consiga entender, consiga aplicar nos seus processos de coaching. Primeiro de tudo, consiga se transformar, consiga se melhorar internamente. E depois, aplicar nos seus processos, ter esse momento uau com seus clientes, o método que vai te dar segurança, que com certeza, aplicando a autossabotagem, você pode ter total segurança de que você está causando transformação no seu cliente. E que incrível isso, né? Muita insegurança dos coaches, pô, será que eu vou conseguir... uma pessoa vem até aqui, eu faço um processo de coaching com ela, será que eu vou causar transformação? E eu posso te garantir que aplicando sabotadores, fazendo autossabotagem, você vai transformar os seus clientes, eles vão sair dali transformados, vai ser um momento alto, vão falar para outras pessoas, vai melhorar a vida deles em diversas esferas, não só naquela que você está trabalhando a meta de coaching, vai mudar a dinâmica dele com a família dele, e que massa você saber que você tem uma ferramenta na mão que vai te dar segurança, que vai fazer o seu processo valer a pena, que vai fazer seu cliente sair transformado dali, que lindo você poder ajudá-lo, e claro, ele poder falar para outras pessoas, claro, ele poder
trazer mais clientes para você e você falar com segurança de que sim, eu transformo. E eu tenho segurança para falar que no meu processo de coaching, faz um processo de coaching comigo, eu tenho segurança para falar, eu transformo essa pessoa. Essa pessoa não vai sair daqui diferente, ela vai evoluir, ela vai saber onde ela se atrapalha, ela vai se reformar internamente e vai dar um grande passo na própria melhora dela, que eu acredito que seja essa a maior missão que todos nós temos aqui, estamos vivos aqui hoje, que é para se melhorar, para se desenvolver. Então, esse assunto é maravilhoso. Use, abuse e aproveite desse curso. Assista quantas vezes você quiser esses vídeos, reveja, seja esse vídeo que a gente acabou de falar aqui nesse nosso primeiro bate-papo, nessa conversa inicial sobre a autossabotagem, o quão ele é importante, quantos benefícios você pode ter, não só para a sua vida, mas para o seu processo de coaching. E vamos começar essa jornada, vamos começar esse caminho maravilhoso de transformação. Aproveita, usa primeiro de tudo para você. Lembra, botar a máscara de oxigênio quando a gente está no avião, né? O recado é sempre o mesmo. Primeiro em você, depois nos outros. Então tudo que a gente falar aqui, aplique em você. E não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Todos nós nos sabotamos, todos nós precisamos de ajuda em algum ponto, todos nós precisamos entender e nos melhorar de alguma forma, que é por isso que a gente está aqui. Então não tenha receio, você vai se reconhecer em muitas coisas, a gente vai trabalhar para melhorar, use em você, abuse, se permita ser conduzido por mim nessa jornada e depois, ao longo do nosso curso, você vai ter o passo a passo mastigadinho, o processo certinho, como é que você tem que fazer, passo a passo, com exemplos, com casos ao vivo, explicação, cases de transformação. Eu tenho clientes que falaram que ganharam 8 horas por semana só para reduzir o processo de autossabotagem deles. Eles tinham um trabalho, trabalhavam, tinham muitas atividades ao longo do trabalho deles, onde eles achavam que precisavam fazer coisas que eles não precisavam e estavam sempre sobrecarregados, não tinham tempo para eles. E aí, após a sessão de autossabotagem, a gente trabalhando semana após semana, ele falava assim, Eric, da minha semana está sobrando 8 horas. Eu estou trabalhando menos porque eu estou sendo mais assertivo, eu estou diminuindo os meus padrões de autossabotagem, seja para não conseguir falar não, seja para ficar preso a formas de ser perfeito, seja não saber a hora de parar de trabalhar e focar em alguma outra coisa e conseguir ganhar 8 horas em uma semana, quanta coisa você não consegue fazer graças à autossabotagem. Use, abuse, aproveite, tamo junto, tô muito animado para a gente começar essa jornada e a gente vai conversando, a gente vai falando, tem muito conteúdo pela frente. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.